No dia 7 de outubro de 2023, a mídia internacional no Ocidente noticiou os acontecimentos na faixa de Gaza como um dos mais importantes do século. E a mídia brasileira, que segue o seu roteiro, fez o mesmo. E por quê? Porque em mais de 50 anos não havia tanta mortalidade em pouco tempo em um dos conflitos mais conhecidos no mundo contemporâneo. De uma hora para outra, havia ao menos 250 israelenses mortos e um número ainda incalculável de reféns. Após isto, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu transformar as cidades palestinas em ruínas e afirmou que seria melhor para os palestinos deixar suas casas na faixa de Gaza. Tem muita coisa acontecendo, tem muita informação rolando e eu sei que tudo isso está muito confuso para vocês. Então vamos lá. O Hamas é um movimento palestino de extrema direita, que luta pela independência da Palestina, sendo o seu movimento mais importante na atualidade. Como demonstrou uma pesquisa recente do Intercept, o Hamas é uma cria do próprio Estado de Israel, muito parecido com o investimento que saiu pela culatra dos Estados Unidos com o grupo de Osama Bin Laden. Isto porque a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, organização muito aliada aos movimentos de esquerda do mundo, era até então a principal força política de esquerda da Palestina e a principal força política no geral. Tentando desestabilizá-la, Israel passa a financiar IASSIM e a Irmandade Muçulmana até que em 1978 Israel ajuda IASSIM a fundar o que viria a se tornar o Hamas. Israel obteve sucesso em desestabilizar a OLP e já na década de 80 e início da década de 90 ela não passava de uma organização reformista e centrista. Reconhecia uma solução biestatal, Israel e Palestina como estados vivendo juntos, e deixava de ser considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos. Durante as últimas horas, diversas páginas bolsonaristas e nacionalistas têm associado o PT e o PSOL ao Hamas. No entanto, o próprio partido comunicou através das redes sociais, se dissociando do Hamas e dizendo que sente muito pelas pessoas que morreram em Israel. Sendo assim, o Hamas é um grupo que, como já demonstramos, foi financiado pela direita israelense e possui um discurso antissemita muito próximo ao nazismo. Para eles, não há lugar para o povo judeu no mundo. Então a coisa é muito mais complexa que um conflito entre esquerda e direita somente, sendo na realidade, até o momento, um conflito entre direita e direita, onde o povo trabalhador judeu e a classe trabalhadora palestina estão no meio desse processo todo. Isso porque parece que a libertação da Palestina de Israel, ou a sua independência, ou a sua descolonização, é um tratado de esquerda, é algo a ver com a esquerda. Mas não necessariamente. Há vários partidos e organizações de diferentes linhas políticas que defendem essa libertação, porque afinal de contas, é o seu país que está sendo colonizado. O que vai ser feito depois dessa libertação e que rumos a Palestina deve tomar é o que diferencia essas organizações, como em qualquer lugar do mundo, com as questões específicas, evidentemente, da própria situação palestina. Um fato nessa questão é que a mídia internacional, principalmente ocidental, na França, nos Estados Unidos e por sua vez no Brasil, passou anos e anos e anos e anos fingindo que não estava vendo o que estava acontecendo, com militares israelenses dando tiro em crianças, torturas, fazendo essas crianças sofrerem e matando famílias e fazendo ocupações e colonizando o país mesmo. Ou seja, nesse sentido sim, o que tem acontecido agora com a situação em Israel é bastante hipócrita por parte da mídia internacional e brasileira. Isso porque a Palestina não possui o mesmo poder econômico de Israel. E como tudo se trata de dinheiro, não tem a mesma visibilidade nos noticiários internacionais. E o que menos importa nessa questão é sobre vidas, se são ou não inocentes. Mas sim, petróleo, finanças, investimentos e, óbvio, dinheiro, dinheiro, dinheiro. É recorrente circular pela internet e encontrar vídeos de palestinos tratados como animais de cativeiro, levando tiro nas costas e crianças apanhando. Mas nada disso ganha destaque na imprensa internacional. Para se ter ideia, a divisão entre árabes e judeus nessa questão chegou até mesmo Hollywood. Por exemplo, a atriz Gal Gadot, que interpreta Mulher Maravilha, personagem da DC, pertence ao exército israelense e já foi criticada pela sua unilateralidade no conflito. Natalie Portman, também judia e nascida em Israel, que migrou quando criança para os Estados Unidos, não gosta do regime de Netanyahu e não concorda com o que é feito com os palestinos. A grande questão, no entanto, é não defender que a Palestina tenha um Estado burguês, como hoje possui o Estado de Israel, que, como já vimos na história do pós-Segunda Guerra Mundial, não resolveu os problemas do povo judeu, como criou novos problemas como os que vivemos atualmente. A faixa de Gaza, localizada dentro do território de Israel, hoje é controlada pelo Hamas desde 2007. A Cisjordânia, por sua vez, é um território atualmente israelense, mas que possui uma população completamente palestina, isto é, árabe, e lá é onde fica o famoso muro que separa os palestinos dos judeus. Detalhe para essa questão: quando foi criado o Muro de Berlim, que separava as duas Alemanhas, de um lado a capitalista e de outro lado a socialista, a mídia ocidental costumava dizer que estava se separando para que ninguém fugisse do comunismo. Será que esse muro
foi feito para que os israelenses não fujam para a Palestina? É claro que não. É um muro de limpeza étnica. É um muro que tenta separar dois povos, porque é o que o Estado de Israel tenta fazer há muitos anos. Mas afinal de contas, de quem era originalmente o território atual da Palestina? De Israel ou dos palestinos? Inicialmente, temos que dizer que Israel não é necessariamente um país de direita, como aparenta. Por mais que bolsonaristas utilizem as bandeiras de Israel no Twitter, assim como as da Ucrânia, isso significa apenas o papel geopolítico que o país apresenta hoje no mundo. Há socialistas em Israel, e por mais distorcidas que sejam suas ideias, muitos discordam da opressão à Palestina. Há até mesmo um time de futebol, o Hapoel Tel Aviv, de grande inspiração comunista, começando pelo seu próprio símbolo, que possui uma foice e um martelo. Muitos utilizam o conceito de que Israel é um país inventado, e por isso não é um Estado legítimo. Por mais que eu concorde que ele não é um Estado legítimo, devemos nos perguntar: quais nações não são inventadas? Todas são fundadas em mitos criacionistas, em lendas que não são verdadeiras e muito pouco baseadas em documentos verdadeiros. Devemos dizer que o território palestino é há muito mais tempo ocupado pelos árabes. No entanto, o povo judeu, desde os hebreus, também sempre viveu lá. É difícil dizer quem está lá há mais tempo. No entanto, os dois povos conviviam até os problemas atuais do século XX. Outra questão muito importante é o apoio dos próprios partidos comunistas à fundação do Estado de Israel. Sim, isto mesmo. A União Soviética foi o primeiro país do mundo a reconhecer a diplomacia de Israel em 17 de maio de 1948. Assim, Stalin até mesmo ajudou os israelenses a enviar armas através da Tchecoslováquia, país que então fazia parte do Pacto de Varsóvia com a União Soviética, para os israelenses limpar a Palestina dos palestinos, movimento que ficou conhecido como Nakba, que em árabe significa catástrofe, e não precisamos traduzir o porquê. Alguns anos depois, o Partido Israelense Comunista se dividiria em duas alas, uma pró-sionista e outra pró-palestina. Lembrando, claro, que o sionismo é uma corrente política que defende o território da Palestina, da Cisjordânia, somente para os judeus. Desta maneira, provamos a vocês que o problema vai muito além do que se apresenta hoje no mundo como direita e esquerda. Foi Leon Trotsky, em 1940, um pouco antes de ser assassinado indiretamente pelo próprio Stalin, que este russo, de origem judaica, embora renunciasse ao seu passado religioso, decretou: a tentativa de resolver a questão judaica por meio da migração dos judeus para a Palestina pode agora ser vista pelo que é: uma trágica zombaria do povo judeu. O desenvolvimento futuro de conflitos militares pode muito bem transformar a Palestina em uma armadilha sangrenta para centenas de milhares de judeus. Nunca foi tão claro como hoje que a salvação do povo judeu está inseparavelmente ligada à derrubada do sistema capitalista. E de forma profética, sabemos, é assim que ocorreu e é assim que está ocorrendo. E Karl Marx, em 1843, no seu livro bastante pouco conhecido, A Questão Judaica, salientou que o judeu se tornará impossível tão logo a sociedade consiga acabar com a essência empírica do judaísmo, com as usuras e suas premissas. O judeu será impossível porque sua consciência carecerá de objeto, porque a base subjetiva do judaísmo, a necessidade prática, se terá humanizado, porque se terá superado o conflito entre a existência individual sensível e a existência genérica do homem.